Devo vender ações brasileiras mesmo com prejuízo para colocar em ACWV, que é um fundo de baixa volatilidade no exterior? Sou aposentada, que a Cristina perguntou, é uma excelente pergunta. Agora com crise no Brasil, eventualmente até com eleições ano que vem, eventualmente possibilidade de maiores quedas, maior volatilidade, algumas pessoas perguntam se vale a pena elas se desfazerem de posições que elas tenham no Brasil, vender ações brasileiras no prejuízo. Será que não seria melhor esperar voltar? Eu vou falar tudo sobre isso neste vídeo, explicar para você porque que não faz sentido pela lógica e também pelos retornos passados você esperar ficar no 0 a 0 para você se desfazer de uma posição. Antes disso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Então me segue lá no Instagram, otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também agora aqui pelo YouTube, inclusive aqui uma pergunta da Cristina, né? Aproveitando também, nos próximos dias eu vou fazer uma série online gratuita que é a sua carteira global, em que eu vou abordar com um passo a passo bem mais aprofundado como que você vai estruturar essa carteira de aposentadoria no exterior. É online gratuito, então basta se inscrever aqui no link aqui embaixo. Então ela perguntou, devo vender ações brasileiras no prejuízo? Essa parte de prejuízo é algo que, conforme nós vamos ver, ataca o psicológico do investidor, né? O que significa vender ações no prejuízo, né? O que significa, portanto, uma queda de preço das ações? Quando a gente para pensar, uma ação nada mais é do que o valor de um projeto conforme os fluxos de caixa futuros que ele tiver, certo? Esses fluxos de caixa, eles são incertos. Quando a gente vê a fórmula do preço em relação à taxa de retorno, né? O preço nada mais é do que o fluxo de caixa dividido pela taxa de retorno. Quando a gente troca aqui, né, o preço pela taxa de retorno, a gente simplesmente passa para o outro lado da equação, a gente pode ter esta relação aqui, que é a taxa de retorno, que é quanto que você vai ganhar, depende do fluxo de caixa em relação ao preço. Então, se o preço cai, dado o mesmo fluxo de caixa, se as empresas continuam idênticas e nada mudou, se o preço cai, a sua expectativa de retorno sobe porque está no lado inverso da relação e, portanto, está no nominador, enquanto o preço está no denominador. Então, na realidade, né, se o preço cai e os fluxos de caixa ficam constantes para o mesmo fluxo de caixa, a sua expectativa de retorno aumenta. Então, se você tem uma ação brasileira, por exemplo, que caiu, e se o fluxo de caixa é o mesmo teoricamente, a sua expectativa de retorno acabou de aumentar, dado este novo preço, certo? Só que talvez o mercado tenha simplesmente reconhecido que o fluxo de caixa será menor. Então, se o fluxo de caixa é menor, a sua expectativa de retorno ela será então ou igual ou também menor em relação a este novo fluxo de caixa. Então, não necessariamente você terá uma expectativa de retorno maior por você manter ou comprar ações mais baratas do que elas estavam no passado. Muitas pessoas agora estão falando ações brasileiras estão baratas, eu não vou desfazer a minha posição agora na medida em que tudo cai, não se vende em crise, todo mundo fala que não é para vender em crise, então não sou eu que vou vender agora na crise. Só que se as ações brasileiras estão baratas, também o mundo é muito maior do que o Brasil. Então, ações de vários outros países também podem estar baratas. E este argumento, então, ele seria mais um argumento para você diversificar em outros países em tese baratos. Inclusive, tem um fundo de investimento que faz exatamente isso, né? É o fundo GVAL, ele é da Cambria. E o que ele faz? Ele seleciona múltiplos de preço ali, preço sobre lucro, sobre valor patrimonial, sobre receita, sobre fluxo de caixa, o EV/EBITDA, que é um ótimo indicador. E ele compra 10 ações dos 10 países mais baratos pelo indicador histórico dos últimos 10 anos, então é algo bem consistente e bem quantitativo. Então ele tem aproximadamente aí de 90 a 100 ações no geral, então já é uma carteira bem diversificada, mais ações do que o próprio índice Bovespa, por exemplo, que tem 78 ações aproximadamente. Aqui você vê os países em que ele investe, então, portanto, Polônia, Rússia, República Tcheca, Grécia, Áustria, Espanha, Colômbia, Singapura, são todos países que estão mais baratos do que o próprio Brasil, quando a gente observa o Cape Ratio, que é a relação de preço sobre o lucro médio ponderado dos últimos 10 anos para tentar desconsiderar os ciclos econômicos de maneira geral e você eventualmente não comprar um país que está muito barato por uma questão cíclica, certo? E daí ele compra as 10 empresas mais baratas de cada um destes países. E quando a gente observa por este mesmo indicador, Cape Ratio, né, você vê aqui que em setembro de 2021, portanto é um pouco desatualizado, apenas 2 meses, mas ainda assim o número está relativamente correto. Existem outros países, né, que têm um Cape Ratio que é bem menor do que o Brasil, né, considerando o atual brasileiro de 11,5. Existem países, por exemplo, que têm um Cape Ratio como a Argentina de 9,5, a Rússia de 7,9 e a Turquia de 4,4. Quando a gente considera o histórico de quanto que foi este Cape Ratio
portanto o preço relativo histórico do país, você vê que o Brasil está apenas 6,5% abaixo da média histórica. Então o Brasil sempre foi um país barato, né, por várias questões, sempre teve dificuldades internas. Tem vários outros países que estão muito mais baratos, tá? Como por exemplo as Filipinas, a Turquia, Malásia, praticamente todos eles, tá? Exceto aqui o Peru, a China, por exemplo, está mais barata do que o Brasil, a Indonésia também, isso só de emergentes, fora o ETF que nós vimos que também englobava outros países desenvolvidos. Então se você acha que você deve ficar no Brasil, manter suas ações porque estão baratas, você deveria imediatamente diversificar para outras ações mais baratas ainda. Existe um investidor bem famoso, que é o Peter Lynch, que escreveu este livro aqui, One Up on Wall Street. Ele é bem, assim, stock picker, né? Ele seleciona a dedo as ações individuais, mas eu gosto de ler de todos os tipos de investidores. Ele falou algo que é bem verdade, né? Vender ações ganhadoras e permanecer com ações perdedoras é como cortar flores e regar ervas daninhas. Existem vários investidores que corroboram esta tese. Um deles é o Paul Tudor Jones. Ele é um trader bem ativo, né, no mercado. Ele ficou bem famoso na crise de 1987 nos Estados Unidos, que a bolsa caiu em um único dia 20%, e ele ganhou naquela ocasião 100 milhões de dólares porque ele previu, né, e ele fez short em várias posições que caíram bastante. Por que é ruim, né, você eventualmente manter ações que estão perdedoras? Pela própria dinâmica e natureza do mercado, conforme você vê aqui, nos últimos 20 anos, quando a gente pega as ações do S&P 500, pouquíssimas empresas tiveram retornos acima de 1000%, multiplicando seu capital por pelo menos aí 11 vezes, enquanto que a média de todas as ações rendeu 322, sendo que a maioria das ações rendeu muito menos do que isso. Então, se você tem ações individuais de maneira geral e você elimina ou vende rapidamente aquelas ações que subiram, você está eliminando a possibilidade de ter estas ações aqui que são as ganhadoras, e você está garantindo que você irá permanecer com uma quantidade muito maior de ações perdedoras. Então você está quase que garantindo que você perderá para a média do mercado. Essa questão de vender ativos que subiram rapidamente e manter ativos que estão em perda, né, em prejuízo, isso já foi estudado, principalmente na parte da psicologia econômica, né, pelo Amos Tversky e pelo Daniel Kahneman, que são dois ganhadores de prêmio Nobel, e eles escreveram lá em 1979, né, um paper sobre esta questão da Prospect Theory, que é a teoria deles, né, de como que as pessoas lidam com relações de risco e de retorno em situações de incerteza. E aqui eles fizeram um gráfico bem interessante, que é o seguinte, né? A sensação de ganho, ela é menor do que a sensação de perda no montante equivalente. Como assim, Otávio? Se você está ganhando R$100, você tem uma sensação de prazer que é menor do que a sensação de perda que você teria se você estivesse perdendo R$100. Dói mais perder os mesmos R$100 do que o prazer de ganhar os R$100 seguintes, né? Então, na realidade, é uma questão instintiva. Se você está perdendo R$100, você não quer assumir esta nova situação e de que você, em tese, errou, não é verdade? Você não quer assumir e vender, portanto, travar uma perda e, portanto, você permanece nesta situação de maior risco. Você aceita uma situação de risco, você aceita ficar em uma situação perdedora para não assumir e consagrar ali que você errou, em tese, né? Em contraposição, uma situação que você está com um lucro, mesmo que seja um lucro pequeno de 1, 2, 3%, se você vender no lucro, você garantirá para você mesmo ou psicologicamente que você fez uma boa decisão porque você teve um resultado positivo. Então as pessoas, na medida em que elas já têm um pequeno ganho, elas já vão lá e vendem e fazem exatamente aquilo que a gente viu. Elas eliminam as suas ações ganhadoras e ficam só com as perdedoras, o que piora muito a média delas no longo prazo. Então, ações brasileiras é a mesma coisa, tá? Ações brasileiras são apenas um pedaço, uma fatia dentro do mercado global e você está garantindo que você irá ficar com as ações perdedoras quando a gente dá um passo para trás e observa o mercado global. Alguém que estudou essa parte justamente no mercado financeiro, que foi extremamente interessante, foi o Terence Oden. Ele é da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e ele escreveu este paper aqui lá em 98, tá? Em que ele analisou dados de 1987 até 1993, com 10 mil contas individuais de investidores, então são dados reais, que fizeram mais de 25 mil operações de compra e de venda no período, né? E aqui ele constatou que as pessoas têm uma tendência de praticamente 50% maior de vender posições ganhadoras do que vender posições perdedoras.
os investidores têm muita dificuldade, aqui a gente constatou, 50% maior, tem uma dificuldade 50% maior de vender uma posição que eles estão no prejuízo do que numa posição que eles estão no lucro. E aqui a gente observa esta relação ao longo do ano, né? No começo do ano essa relação ainda é maior, né? Então os investidores de fato não vendem nenhuma posição que está no prejuízo lá em janeiro, fevereiro e março. Na medida em que o ano passa, principalmente para questões fiscais, em que faz sentido vender ações que estão no prejuízo para se beneficiar nos Estados Unidos com as regras fiscais que eles têm, para se beneficiar de uma amortização deste prejuízo acumulado, essa compensação, existem sim lá em dezembro mais investidores que vendem ações no prejuízo do que investidores que vendem ações no lucro, mas na média do ano, claramente, tá? A vantagem é de 50% para a venda de ações no lucro. E aqui neste vídeo ele explicou muito bem esta parte de como que as pessoas se comportam quando elas vão comprar e vender ações. And we think that basically investors choose what they buy and what they sell to some extent to manage their own emotions. The investors are not in a very good position to forecast what's going to happen, to sort of predict which stocks will outperform which other stocks in the future, but they have a very good sense of which transactions are going to make them feel better about investing or feel less good. As far as what most investors should be doing, most investors shouldn't be picking stocks. They shouldn't be trying to beat the market and holding a small portfolio of individual stocks. Most investors should be buying well-diversified mutual funds with low fees. Quando nós observamos o próprio mercado brasileiro, né, se você quisesse simplesmente esperar voltar para vender as suas ações brasileiras, se você tivesse lá em 2008, por exemplo, você nunca mais teria vendido as suas ações brasileiras. Você teria ficado com elas até agora, porque o mercado pode não voltar ao patamar anterior por vários anos ou até por décadas, né? Aqui você observa em 2011, 2012, 2013, que você não teria um retorno positivo investindo nesses momentos. Então, até agora você estaria com ações brasileiras. Dando um exemplo concreto aqui, se eu tivesse, por exemplo, eu vou lá e eu compro ações brasileiras em 2011, paguei $82 pelo ETF, por uma cota do ETF EWZ, e você, por exemplo, você foi lá no buraco de 2016 e você pagou $18 por uma ação brasileira, por uma cota, né, deste ETF brasileiro EWZ. Você vê que hoje ele estaria valendo $29,38. Qual de nós dois tem a maior expectativa de retorno? Ambos temos a mesma expectativa de retorno porque nós dois temos exatamente o mesmo ativo. Então, daqui para frente, considerando o nosso patrimônio atual ser idêntico, portanto, nós dois temos uma cota de $29,38, considerando o prospecto futuro dos fluxos de caixa das empresas brasileiras, o nosso retorno será igual porque nós temos o mesmo investimento. E eu estou num prejuízo gigantesco e você está num lucro muito bom, né? Um lucro aí de praticamente 50%. Então você vê que o fato de eu estar no prejuízo e o fato de você estar no lucro não muda em nada a nossa expectativa futura de retorno com base no preço atual, certo? Então nós temos sempre que ver como que eu vou maximizar estes meus $29,38, porque é isso que nós temos hoje. Se você parar para pensar, se eu tiver uma ação da Apple e você tiver um título público brasileiro, nós dois no total de R$100, por exemplo, nós dois podemos a um custo irrisório, um custo de transação, que na bolsa o custo é praticamente irrisório, né? Nós podemos trocar de posição a qualquer momento. Então você sempre tem que pensar hoje, qual é a melhor carteira que tem a melhor relação de risco e retorno para o meu perfil, considerando o meu perfil de risco e a minha capacidade de absorver risco. Você deve sempre ter este pensamento para você ter sempre a alocação ideal para você a qualquer momento. Então, as ações caíram. Ok, caíram. Este continua sendo a melhor carteira possível para mim, para eu ter a melhor expectativa de retorno, considerando a relação de risco e de retorno que eu quero. Você sempre tem que pensar isso, independente de quanto você pagou no passado. A pessoa aqui que eventualmente pagou 82, eu paguei 82, por exemplo, e agora estou com 29, talvez sim o mercado brasileiro seja um mercado ótimo para ganhar mais dinheiro, porque ele poderia estar muito barato. Outros países talvez permitam um ganho ainda mais rápido do que este brasileiro. Da mesma forma, você que pagou $18 por uma ação brasileira lá em 2016, por uma cota deste ETF, talvez você ache que faz sentido manter este ETF brasileiro, mas talvez você queira diversificar mais. Não importa quanto que você pagou, importa que hoje você e eu temos $29,38. E dando um exemplo para você, lá em 2013 e 2014, a pessoa que tivesse investido neste momento, para investir depois em uma retomada do buraco brasileiro, se ele quisesse apenas
apenas vender quando não está mais no prejuízo, né, depois daquele buraco que teve da crise de 2015 e 2016, poderia vender somente lá em 2020, que é o próximo momento em que de fato houve a recuperação do valor investido em 2013. Se você tivesse trocado a sua carteira brasileira lá na primeira situação em 2013, em 2014, por uma carteira global, a que eu peguei o VT, por exemplo, lá de 2014 até agora você teria um ganho de 96% em dólares. Se você tivesse esperado a retomada do investimento brasileiro lá em 2019, 2020, você teria hoje somente um ganho de 33% em dólares, certo? No mesmo investimento para uma carteira global. Então, na realidade, o fato de você ter esperado retomar o investimento brasileiro não aumentou a sua expectativa de retorno até agora. Na realidade, se você tivesse trocado antes para uma carteira global, você teria inclusive mais dinheiro, né? Praticamente aqui uma rentabilidade que foi 3 vezes superior no período. Então, quando que você vai vender uma posição? Primeiro, para adequar o seu perfil de investidor. Por exemplo, se a pessoa é uma criança, você é uma criança de 5 anos que está vendo esse vídeo, não faz sentido você ter treasuries, títulos públicos americanos, que não rendem nada e são extremamente seguros. Da mesma forma, o aposentado não faz sentido ele ter criptomoedas, por exemplo. Para mim já não faz sentido ninguém ter no momento com os dados que nós temos, principalmente para um aposentado, porque o risco não é de acordo com o perfil do aposentado. Da mesma forma, né, outra situação para vender uma posição, para mudar o perfil de risco da carteira. Então, se você vai crescendo e você vai precisando mudar o perfil de risco, reduzir o risco próximo à aposentadoria, por exemplo, do momento que você nasce até o momento que você falece, você deve ter perfis de risco da sua carteira diferentes. Então, sim, neste momento você deve ir vendendo e mudando o perfil de risco da carteira. Esta parte de evolução de alocação eu mostro bem no meu curso, que tem o link aqui embaixo para você verificar depois. E depois, a próxima possibilidade é quando você vende para você gastar, né? Então, dentro deste momento, né, além de você realocar as posições para você mudar o perfil de risco da carteira, é para gastar na sua aposentadoria, né? Então, você vai precisar gastar em algum momento ou outro, então sim, isso é um momento de venda das suas posições. E o último momento para vender uma posição é no rebalanceamento. Então, se você está em uma situação de crise, né, e se existe crise no mercado, faz sentido você rebalancear a sua carteira conforme as alocações que você determinou antes, certo? Então, essas aqui são as possibilidades que você tem para vender uma posição. Não é porque você está no prejuízo, né? Então, assim, eu tenho uma posição no prejuízo. Otávio, você está sendo irresponsável em falar para as pessoas que elas devem vender posições no prejuízo. Eu estou falando para você que não faz sentido lógico algum você manter uma ação ou uma posição que está no prejuízo por este argumento, certo? Agora, se você acha que ações brasileiras estão baratas por algum motivo e você acha que tem uma expectativa de retorno maior, tudo bem, mas esta questão de expectativa de retorno é independente do preço que você pagou no passado. Isso tem que ficar muito claro. A expectativa de retorno depende do preço atual e do fluxo de caixa futuro. Então, você pode perfeitamente ter uma ótima expectativa de retorno com outros ativos que não brasileiros, já reduzindo o risco específico do real e dos investimentos brasileiros, certo? Então, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você concorda ou não concorda, coloca aqui se você tem ação no prejuízo, se você tem um amigo que está segurando ações individuais no prejuízo também, marca ele, pega o link, manda para o seu amigo, coloca no grupo da família o link, certo? Me ajuda bastante. Dá um like nesse vídeo então, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!